Shalom, escolhidos do Senhor. A gente tava na nossa live, tudo lindo, mas aí a internet travou. Eu tô gravando esse vídeo para falar para vocês, pedir desculpas, mas a internet aqui, ela tá travando muito, tá? Desculpa, peço desculpa para você, mas é uma questão de tecnologia, tá? Foge às vezes da nossa alçada, né? Pra gente tá ajudando. Eu tirava, colocava os dados móveis, colocava Wi-Fi, mas nada ia, tá? Mas vou aqui fazer um resumo pra vocês, tá? Do que a gente falou, que é muito importante, tá? Muito importante essa questão de vencer a ansiedade. Com esse pequeno resumo da parte 1 que eu fiz para estar trazendo aqui para vocês. Lembrando mais uma vez que eu não sou psicóloga, mas o Ministério Deus Quer Intimidade tem uma psicóloga que é a Tainara Araújo, tá? Eu marco aqui ela, todas as publicações que eu falo sobre ansiedade, sobre depressão, sobre logoterapia. Então, eu vou marcar a Tainá. Quem quiser também pode estar falando comigo, pode também estar falando diretamente com ela, tá bom? Então tá. Hoje, sobre vencer a ansiedade só a ansiedade, que hoje não tô falando ainda de depressão, sobre a ansiedade, eu citei três questões, tá? Eu tava falando no vídeo, mas vou tentar fazer um resumo aqui pra vocês, que ao vivo é diferente, né? A gente vai interagindo com vocês e vamos lá. Sobre a questão de vencer a ansiedade, a gente colocou, o Ministério Deus Quer Intimidade, citou aqui, que a gente precisa de 3 pontos. O primeiro deles é conhecer a gente mesmo, tá? É a gente se conhecer. Quem é Valdinéia? O que ela quer da sua vida? Qual é o seu papel aqui na Terra, na humanidade? Temos que saber quem sou eu, tá? Daí eu trouxe para vocês que a partir do momento que a gente não se acha, que a gente não se encontra nesse saber quem sou eu, a gente se torna, de acordo com a logoterapia, se enquadra em 2 tipos de ser humano. O ser humano que entra na parte do conformismo, que é fazer o que os outros fazem, copiar, apenas fazer uma cópia do que os outros fazem. Isso não te dá a menor satisfação. Eu acredito que não. E o totalitarismo é fazer aquilo que alguém quer que você faça. Ponto. Essa é a parte que vai tornar você uma pessoa extremamente vulnerável, sem autonomia alguma sobre sua vida, enquanto você não saber quem você é, tá bom? Descobre primeiro quem você é. Pensando nisso, eu trouxe para vocês aqui 1 Coríntios 12, 27, que fala: ora, vocês são o corpo de Cristo, cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Descobrimos, na verdade, agora, em Cristo, quem nós somos. Nós somos servos do Senhor. Nós somos parte do corpo de Cristo. Nesse sentido, cada um de nós temos uma missão, temos um propósito aqui na Terra. Cabe agora a nós sabermos qual é a nossa missão. Não é isso? Tem essa outra segunda parte que eu citei, quando fala o seguinte: primeiro é saber quem você é. A segunda é, agora que você já sabe quem você é, que você é o corpo de Cristo, vamos estudar um pouco sobre o nosso mestre. Quem é o nosso mestre? Jesus Cristo. Jesus Cristo, trazendo para nossa atualidade, ou mesmo pensando lá há 2021 anos atrás, Jesus Cristo, eu anotei tudo aproximadamente que Jesus passou. Olha só. Jesus foi um homem que viveu sob muita pressão, sempre era interrompido na hora que ele estava falando, na hora que ele estava falando de Deus, sempre o cara era interrompido, uma coisa de louco. Jesus Cristo não tinha a menor privacidade. Onde ele ia, tinha gente segurando ele, tinha gente arrastando ele para querer falar com ele, querer pedir a bênção, pedir milagre, porque a história dele, né, percorreu muitos lugares. Então todo mundo ia atrás de Jesus pedindo milagre, querendo falar com ele, querendo interromper ele, criança, adulto, mulher, idoso, enfim, todo mundo. Então Jesus Cristo, ele tinha privacidade? Não tinha privacidade. Então ele era extremamente sem privacidade. E outra, ele tinha uma cobrança absurda da sociedade na época. Uma cobrança absurda porque era o Filho de Deus. Então pensa aí na cobrança que não era. Uma outra coisa, Jesus Cristo, ele sempre era julgado, criticado e falava mal dele. Uma questão que quem estava na live, eu falei, vou falar de novo. Se Jesus Cristo estivesse hoje aqui na Terra, hoje,
o nível de estresse, Maia até falou na hora, que é o cortisol, né? Seria elevadíssimo, porque Jesus Cristo seria alvo de diversos fake news, tá? Diversos fake news Jesus Cristo seria alvo. Jesus Cristo seria alvo na mídia, tá, gente? Ia ser uma coisa assim intensa, massificada, né? Ia falar somente de Jesus Cristo, de fakes, para o que é verdade, o que não era verdade. A rede social, nossa! Jesus Cristo teria milhões e milhões de seguidores nas redes sociais. Agora sim, gente falando mal, gente falando bem, ou seja, Jesus Cristo teria que saber administrar isso na sua mente. Foi o que ele conseguiu no passado. Agora, como foi que ele conseguiu? Como foi que ele conseguiu? Com intimidade com Deus. Agora sim, se você parar para pensar, Jesus Cristo, na época que ele passava por esse nível elevadíssimo de estresse, porque era um estresse terrível que ele passava, né? Ele nunca ficava estressado, nunca ficava nervoso. Jesus Cristo estava sempre calmo, sereno. Por quê? Gente, ele buscava o tempo todo intimidade com Deus, porque esse é o tema do nosso ministério, Deus quer intimidade, que é o Deus quer intimidade. É a única coisa que Deus quer, é intimidade. Então, o segredo de Jesus era a intimidade que ele tinha com Deus. Ele andava com Deus, ele falava com Deus, ele entende que Deus é onipresente, estava em vários lugares ao mesmo tempo. Então, eu e você não vamos ter esse privilégio, porque não somos, né? Claro, não somos Jesus Cristo, mas quando Jesus Cristo foi, vocês vão entender o que eu estou falando. Quando Jesus Cristo subiu aos céus, né? O que aconteceu? Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, que está em mim, em você. Então você também pode buscar intimidade com Deus. É o que eu sempre falo. Em todas as lives, em todas as pregações, eu sempre falo, gente, vamos buscar intimidade com Deus. Pensa no negócio com o Senhor, ele fala comigo, gente. Fala, quem é mais próximo de mim sabe como Deus fala comigo, seja através de sonhos, que ele fala muito comigo através de sonhos, fala através de uma outra pessoa que manda um recado para mim, mas assim, cada vez mais eu tento buscar um pouco mais de intimidade com Deus. Claro que eu não tenho ainda aquele nível elevadíssimo de intimidade, eu tenho um grãozinho do grãozinho do grãozinho do grãozinho do grãozinho de areia. Talvez seja igual, esteja como o seu aí, que tá buscando essa intimidade com Deus. Mas é essa intimidade que nós temos que estar buscando com Deus. A mesma intimidade de consistência em oração que Jesus tinha com Deus, tá bom? Uma outra coisa interessante que Jesus Cristo tinha, que talvez você ainda não tenha encontrado, que sofre tanto com essa questão de ansiedade, é o propósito. Sim, um propósito de vida. Jesus Cristo já tinha um propósito, já tinha uma missão. Você sabe qual que é, né? Ai, como foi difícil. Pois é, Jesus que morreu por mim, por você, ele já sabia a missão dele. Então, tudo quando você já busca intimidade com Deus, ele vai revelando as coisas para você aos poucos. Existe a parte lá em Romanos 8, 28, que fala o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Oh, gente, coisa mais linda. É por isso que eu falo tanto aqui de logoterapia, porque a logoterapia é a teoria dentro da psicologia que fala em busca de um sentido, né? Jesus já tinha um sentido da vida dele, além de servir a Deus, era cumprir o propósito da missão dele. E você? Qual é o seu sentido da vida? Qual é o seu propósito? Ah, não sabe? Sabe não? Bora buscar intimidade com Deus. Bora buscar intimidade com Deus, que no tempo certo ele vai revelar para você. E, consequentemente, como você já vai saber quem você é, essa intimidade com Deus sua, que vai estar sendo elevada dia após dia, ele vai te mostrar o teu propósito e você vai aprender a descansar um pouco mais do teu coração, tá bom? Existe uma passagem que eu citei, eu tava falando isso quando a internet ficou ruim. Uma passagem de Nietzsche, tá? Que é muito interessante para você que já encontrou o seu propósito de vida e tá aí, mesmo assim, tá com essa crise de ansiedade, com essa cobrança que a sociedade faz com a gente, né? Vamos ver o que a gente fala? Demore o tempo que for para decidir
o que você quer da sua vida. E depois que decidir, não recue ante nenhum pretexto, porque o mundo tentará te dissuadir, tá bom? Então, assim, o mundo vai fazer você desistir de muitas coisas que é o teu propósito, que você sabe que você é parte do plano do Senhor, você é parte do corpo de Cristo. O mundo vai fazer você desistir do propósito que ele provavelmente já deve ter te revelado ou vai te revelar, porque o mundo é assim, né? Quer ver o crente feliz? Não quer ver não, quer ver o crente para baixo. Mas a gente tem Deus. A gente sempre sorrindo. Pense que o negativo, não gosto de dizer o nome não, o negativo fica virado quando eles veem, mesmo crente ali, ó, rindo, sorrindo, vendo tudo de forma positiva. E é essa a posição que toda pessoa tem que ter, tá bom, gente? Toda pessoa que crê em Deus, que tem Deus, tem que saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o teu propósito, como tá lá em Romanos 8:28, viu? Deixa eu ver onde foi que a gente parou mais, na hora que a live travou. Buscando intimidade, tá. Aí eu falei, eram 3 pontos que eu falei, não foi isso? Falei sobre saber quem você é. Agora que a gente sabe quem é, a gente falou um pouco sobre o nosso líder, Jesus Cristo. E, assim, eu tava falando sobre se a gente já sabe quem a gente é. Se a gente já conhece o nosso líder, o nosso caráter de Cristo, que é extremamente sereno, calmo, por que a gente ainda continua sofrendo com essa ansiedade? Daí eu perguntei pra vocês e a resposta é muito simples, gente. A resposta é muito simples, porque assim, a gente às vezes fica colocando a culpa, que a nossa ansiedade tá sem saber. Eu fico às vezes preocupada porque eu não sei se eu tô com essa doença, eu não sei o que vai acontecer. Eu tô desempregada, eu não sei como que eu vou pagar as contas amanhã. Motivo é que não vai faltar para você dizer que tá ansiosa, preocupado com o amanhã. Eu não vou dizer que você não tem que fazer um planejamento, não. Porque pensa numa pessoa que gosta de planejar as coisas, sou eu. Todo mundo já me conhece. Tem que ter um planejamento, sim, para tudo. Um planejamento. Mas a ansiedade, a preocupação, ela não vem de Deus. Sabe por quê? Porque Deus sabe o que é para sua vida. A única coisa que falta pra gente, que ainda fica nessa insegurança, é ter mais intimidade com Deus, como eu já disse. Mas o motivo de tanta ansiedade, afinal, sabe qual é? Incredulidade. Como assim, gente? A gente crê em Jesus e continua incrédulo? Gente. A gente diz que crê, fala que crê, prega a palavra, fala tudo, mas as nossas preocupações, elas ainda não estão 100% entregues a Deus, né? Você vê, parar para pensar, a gente às vezes fica ansioso por pagar alguma coisa ou não pagar. A gente às vezes perde o sono, deixa de comer, não é isso? A gente tem aquela sensação de vômito. Tô falando a gente, porque eu conheço várias pessoas que estão sofrendo por esse processo de ansiedade e ela sente insônia, ou ela deixa de comer, ou ela deixa de comer, deixa de beber. Ela às vezes tem aquelas crises, né? Que às vezes a crise é tão grande que falta oxigenação, que os dedos ficam um pouco roxos. Então, assim, várias crises, né? De ansiedade que a pessoa fica, que na verdade é falta de crer mais no plano que Deus quer para sua vida, né? Quando a gente passa a tratar a ansiedade com essa parte que trabalhar fé também trabalhar a fé é muito importante, gente. Por que quando eu digo também? Quando eu digo também, é que hoje, graças ao nosso bom Deus, a nossa sociedade, a nossa medicina, já se desenvolveu a ponto de ter profissionais para ajudar a superar essa fase da nossa vida. E quando eu digo a fé ajuda a tratar depressão e ansiedade, é nesse sentido, tá? A fé, é como eu sempre falo, né? A fé, Val, só a fé vai ajudar a me curar da ansiedade, só a fé vai me ajudar a me curar da depressão, às vezes. Nem sempre, gente. A gente já falou aqui nas lives anteriores
que muitas vezes precisa sim de um ajuste com medicamentos, isso somente com o psicólogo e o psiquiatra. Essa parte eu não vou entrar, porque não é minha área, da mesma forma que não é minha área de psicologia, como eu já falei no início do vídeo. Mas a fé ajuda a você a tratar a sua depressão, a sua ansiedade. Então vamos lá, quantos links precisamos para ajudar na depressão e ansiedade? 3. A fé, em primeiro lugar, né? E o psicólogo e o psiquiatra. Os dois aí agora eu não consigo definir qual é o primeiro, ou enfim. Mas a fé, gente, ela ajuda sim a você encontrar um direcionamento, a você encontrar um sentido para a vida. E muito mais que isso, gente, é você encontrar o sentido para você viver feliz, sabe? Porque muitas vezes a pessoa se encontra triste, ansioso por uma coisa que nem sabe se vai acontecer ainda, porque ela não encontrou aquele foco, aquele que, é como eu disse, aquele up, onde a pessoa vai dizer, poxa, hoje eu estou feliz. Porque felicidade completa, gente, aqui na Terra você sabe que não vai achar, né? Completa 100% não. Quem diz que é 100% feliz, eu até quero conhecer, porque no mundo tereis aflições, mas tem de bons ânimo, porque eu venci, né? Foi essa parte que Deus falou pra gente. Mas vamos lá. Gente, essa era... Eu fiz aqui um resumo do que eu falei mais ou menos na live. Dessa primeira parte, que é hoje sobre como vencer a ansiedade, tá bom? Então, só recapitulando, como vencer a ansiedade, se conhecer, saber que você é corpo de Cristo. Se você sabe que você é corpo de Cristo, quem é esse mestre? Como era o seu mestre? Já falamos sobre isso, falamos um pouco também sobre a passagem de Romanos 8, 28. Citamos sobre Nietzsche, que ele fala, né, que o mundo vai fazer a gente desistir, mas a gente não pode, né? Que a gente precisa lutar. Nenhum pretexto pode fazer com que a gente desista dos nossos objetivos. E por fim, não menos importante, a gente falou qual o motivo da ansiedade afinal. A incredulidade. Mas não significa, quando a gente fala que a incredulidade, não significa que não vai precisar de um psicólogo e de um psiquiatra. Mas a fé ajuda sim a tratar a depressão e a ansiedade, tá bom, gente? Essa foi a primeira parte aqui da semana, onde eu tô trazendo um outro leque, uma outra visão sobre a ansiedade primeiro, tá bom? Semana que vem a gente volta com mais uma mensagem aqui do nosso ministério Deus Quer Intimidade. E eu espero que a internet esteja melhor para eu estar interagindo com vocês, que eu prefiro esse negócio interagindo do que estar falando aqui ao vivo, parece que estou falando sozinha. Não, eu gosto de negócio interagindo com vocês, onde vocês estão me vendo, vão interagindo, vão falando, vão opinando e vão fazendo pergunta e por aí vai, tá bom? Boa semana para vocês, uma semana de vitória, debaixo da graça do Cordeiro e do Espírito Santo, tá bom? Tchau, tchau, gente!